Hoje nós vamos falar da ira, o inimigo cruel do homem. O que quer dizer ira? A ira é um intenso e descontrolado sentimento de raiva, ódio, rancor, que pode gerar sentimentos de vingança. Pode gerar. Se a pessoa está motivada, né, por esse sentimento de ira, ele vai potencializar essa energia da raiva, do ódio, do rancor, que pode levar a ele querer se vingar da outra pessoa. E muitas vezes por motivos fúteis, só porque ele se permitiu entrar nesse sentimento de ira. É muito perigoso alimentar esse sentimento, porque ele carrega tudo isso: a raiva, o ódio, o rancor e o sentimento de vingança. Por quê? A ira torna a pessoa furiosa e descontrolada. Sabe, aquele com desejo de destruir aquilo que provocou, não é? Provocou a sua ira. Porque a ira é aquele sentimento da pessoa. O outro vem e vai provocar, né? Com que uma situação, uma, vamos dizer, um descompasso na vida, onde o outro pode se aproximar, né? E de repente desequilibrar. E esse sentimento de ira vai fazer isso, né? Vai fazer você querer destruir aquela pessoa, que é o sentimento de vingança. A ira reprime a contrariedade de tal forma que perde o controle da emoção. O ser perde o controle da emoção quando ele fica com esse sentimento de ira aflorado. Ele perde sabe, esse controle nas suas emoções. E muito mais ainda, né? O respeito ao outro, ao próximo, fica todo descontrolado, ele perde esse senso de equilíbrio. E a pessoa irada, frequentemente, ela se deixa arrastar pela insidiosa violência, esse sentimento de violência. Ele é sempre violento nas palavras, no agir, no ameaçar, né? Ele está sempre em guerra. Ele pode estar até calmo, sereno, vivendo ali na paz, de repente ele tem aquela explosão, porque a ira está muito latente dentro dele. A maior parte das pessoas que cometem sérios delitos de violência é porque esse sentimento da ira se aflora, né, e descontrola completamente o indivíduo, levando ele a ser esse ser violento que ele talvez nem deseje ser, mas se permite ser no momento, né? O que o sentimento de ira faz com a pessoa? Faz ela perder o contato do amor. Sabe, as pessoas se aproximam dele, ou então permanece na vida dele, não é? Ou então vai embora. Ele passa a ser temido e até mesmo detestado pelas pessoas. As pessoas temem essas pessoas que estão com a ira aflorada, tem esse sentimento aflorado, sabe? É um sentimento inimigo mesmo, né? Do ser do homem. Ele destrói tudo que construiu pela vida, né? Seja amizade, seja família, seja trabalho, o que for. Esse sentimento de ira leva a esse descontrole, né? Perde o controle do amor, da sensatez, e passa a ser temido
e até mesmo detestado pelos outros. Olha o que a ira faz. E outra coisa, isso gera graves doenças físicas, mentais, né, emocionais e espirituais, de largo alcance, sabe? Aquela coisa estúpida mesmo, traz doenças físicas tremendas, doenças mentais. A pessoa vai lesando da mente, ele vai acabar, vai para o caminho do cérebro, vai lesando. Entenderam isso? Como é difícil admitir, né, que um sentimento, uma palavra tão pequena provoca tantos danos assim na humanidade. Porque da ira é um passo para o ódio. Você fica com aquela ira, com aquele sentimento de ira, vai crescendo, como nós falamos ali, da raiva, do rancor, né? E vai acabar se tornando ódio. O ódio já é o ápice desse sentimento de destruição. Da ira passa, né, ao ódio. Sabe, ele está vivendo aquela ira e de repente ele toma um ódio da pessoa, toma um ódio, né, daquela situação, da própria vida, muitas vezes. E para recuar, se torna cada vez mais difícil. Quando ele chega no ódio mesmo, ele já não tem mais forças para voltar, né, para ser uma pessoa boa, que ele vai se permitindo tanto a essa energia ruim que depois ele não consegue voltar para um estado de equilíbrio, de reconhecimento, de amor, de solidariedade, de companheirismo, de irmandade. Ele perde completamente, né? Para combater isso, como seria? Né? Tente fazer uma revisão dos teus atos, tornando-se mais comedido e pacificado. Só que o sentimento de ira não permite você fazer isso. Precisa ter muita força. Porque a ira, ela enlouquece, ela cega o indivíduo, provocando, sabe, uma destruição violenta do sistema circulatório. Leva muitas vezes as pessoas a ter infarto e até mesmo a morte. Ele fica tão irado, sabe, aquela coisa tão violenta dentro dele, que o próprio organismo físico vai reagir, né? Que chama de apoplexia. E aí pode vir um infarto. A pessoa fica tão nervosa, tão descontrolada, que é irada, e pode levar ele a ter um problema sério, como um derrame cerebral, um infarto. A pessoa que se permite a um pequeno momento de irritação pode acabar destruindo uma excelente obra que ele está fazendo. Só ele se permitir a essa irritação, ele já acaba entrando no caminho da ira, né? E começa a destruir tudo o que ele fez, toda a obra que ele poderia fazer, o que ele tenha feito. Seja construindo uma amizade, construindo uma relação, né? Então, muitas pessoas acabam cometendo esse grande erro. O trabalho todo que ele teve pelo caminho para construir, né, reduz em cinzas num pequeno ato. Poucos minutos, ele pode destruir tudo que ele fez em anos. É como se uma faísca
atingisse um material de forte combustão. Ele construiu a vida dele, sabe, acreditando, confiando que ele poderia, né, viver dentro dos conceitos sociais, mas ele se permite a essa energia da ira e aí a violência vem toda. É como se a faísca, sabe aquela faísca que atinge um material de fácil combustão? Pô! Não é como o álcool, por exemplo. Você chegar uma centelha de fogo ali, uma faísca de fogo, a combustão é tão grande que explode, né? Pô! É assim que a ira faz com a pessoa. Quando ela vê, ela já cometeu os absurdos. A ira separa os indivíduos e fomenta lutas destiosas, sabe? Ela separa os indivíduos e fomenta lutas, a guerra entre pessoas. Quando a pessoa está com essa ira e encontra outro do lado de lá da mesma coisa, com esse mesmo sentimento, né? Vão se degradar para ver quem é que é o pior. A ira estanca o passo e te coloca na viagem do desequilíbrio. Sabe aqueles passos que você está indo, buscando seu equilíbrio, a sua identidade, procurando viver bem, e de repente você deixa que esse sentimento vem, sabe? E te coloca nesta área do desequilíbrio. E o que a ira faz também em termos espirituais? Abre as portas de acesso à obsessão, à interferência perniciosa dos espíritos doentes, que muitos chamam de obsessores. Então a ira faz isto, com que você abra o acesso, né, para essas chamadas obsessões, a interferência perniciosa dos espíritos doentes. Todas as pessoas que estão com esse sentimento aflorado, ela tem uma ligação muito grande com espíritos também da mesma intensidade. Então, se eu tenho ódio, eu vou, né, me atrair para mim energias daquele tipo, que vai ajudar, contribuir para o meu fracasso como ser em evolução que estou e pretendo cumprir as minhas metas. É necessário combater a ira com ações mentais contínuas, vendo aquelas reações que te assomam, trazendo a lucidez e fazendo de você um ser digno, trazendo-te a lucidez. Ou seja, a pessoa quando está irada, ela perde a lucidez. Ela perde o controle, perde a referência e toma as atitudes que depois se arrepende. Ela tem dificuldade, né? Mas ela precisa aprender o quê? A pessoa que quer sair disso. Ouvir as pessoas que te falam sem ideias preconcebidas. Porque a pessoa, quando está irada, ela não consegue ouvir o outro. Ela tem as ideias já preconcebidas do que o outro vai dizer, do que o outro pensa. Muitas vezes nem a outra pessoa não está nem aí. Ela está querendo seguir o caminho dela, está querendo, né, viver a vida dela, mas aquilo tudo incomoda você que está nessa energia. Então precisa, né, trabalhar isto. Tirar essas ideias preconcebidas do que o outro está pensando, do que o outro, né, do que o outro. Desarma a emoção a fim de controlar com imparcialidade, de viver com imparcialidade.
ter sentimentos bons para todos, não ficar julgando, não ficar criticando, apontando os responsáveis por isso, por aquilo, porque na realidade a pessoa que vive nesse sentimento de ira, ele já se sente, não é? Coagido pela vida, por todos. Ele não consegue, parece que todos querem passar à frente dele, parece que todos querem tirar a vez dele, parece que todos querem dominar ele. E não é por aí o caminho. São os caminhos, né? As medidas que devem ser tomadas para superar, para trabalhar esse sentimento de ira. É o reconhecimento dos próprios erros. São recursos valiosos para combater a irritação sistêmica, né? Então, a pessoa fica irritada fácil e aí para combater isso, não é? Ela precisa buscar o reconhecimento dos próprios erros. Normalmente as pessoas que se irritam fáceis, que têm esse sentimento de ira aflorada, ela não consegue reconhecer que errou, não aceita, não tem aceitação dos seus erros. Mas procure ter coragem de reconhecer que errou. Porque senão você se compromete mais ainda. Se volta contra os outros, sabe? Destrói tudo aquilo que nós falamos, tudo que você fez. Invista na bondade, na paciência e no perdão. Esses são os degraus de ascensão. Bondade, paciência e perdão. A pessoa que quer deixar esse sentimento ruim para trás, ela tem que investir no lado bom dela, porque ela não é ruim. Ela está momentaneamente desequilibrada, que pode se tornar uma pessoa rejeitada, uma pessoa, não é, excluída. Então, para ela superar isto, tem que investir na bondade do teu ser, porque todos nós somos dotados dessa energia boa, dessa força do divino. Sublimar, né? Sublimar a subida espiritual são os desafios para todos nós. São os valores morais que você vai se aprimorando, né, que vai te dar a condição dessa sublimação do seu ser em termos espirituais. Não tem outro caminho. E a ira, como nós falamos, leva ao ódio, ao rancor. É tudo contrário ao seu processo de evolução. Tudo contrário a você ter uma vida boa. Temos alguma pergunta aí? Comentários? Vamos lá conversar para que possamos abrir mais esse assunto. Pergunta de Rosa. Irmão, a ira faz com que a pessoa enxergue coisas que não existem? Com certeza. Aliás, ela enxerga mais as coisas que não existem. Entendeu? Ela só enxerga aquilo que quer ver. Ela só vê aquilo que quer ver. Então ela faz, sabe, é como se ela fizesse um círculo e os olhos dela ficam direto naquele círculo, como se fosse um binóculo, né? Que vai captando as imagens e daquilo que ela quer. E faz com que ela, sim, com que ela tenha isso. Ela procura, será que está falando de mim? Será que é comigo? Será que aquela pessoa está, entendeu? Querendo me prejudicar? Aquela pessoa está querendo me vencer? Está querendo passar à frente de mim? Está querendo me desmoralizar? Então, às vezes a pessoa não está nem aí, a pessoa só está passando, querendo viver a vida dela. Mas ela tem essa visão preconcebida das coisas, da maneira que ela quer.
Isso é muito triste para o espírito, porque, como nós falamos ali, ele atrasa seu processo de evolução, criam, sabe, lesões no campo mental de difícil reparação para o futuro. É muito, é muito triste isso, né? Como nós falamos, o inimigo, né? O inimigo cruel do homem. É cruel mesmo. A ira é um sentimento cruel. Tem que pensar nisso. A ira é um sentimento cruel. Eu preciso destruir ela dentro de mim. Fazendo o quê? Investindo no meu lado bom, que é o que nós falamos sempre. Não precisa você dizer a si mesmo que você é mau. Não é mau. Você está desequilibrado. Então vamos voltar para o equilíbrio. Vamos buscar o equilíbrio. Vamos buscar o lado bom, porque todos nós temos. Tão fácil. Os ensinamentos, né, que nós temos de Jesus, com tanta, né, violência, ele foi ferido, e nem por um momento ele deixou que esse sentimento de ira, de rancor, de raiva tomasse conta dele. É isso que nós precisamos ter. Mais alguém aí, irmão? Pergunta de Isabela. Quando não conseguimos dialogar, expor e escutar nossos sentimentos e opiniões, e também dos outros, para melhorar nossa relação, acabamos por alimentar energias densas, como a indignação, a ira, a raiva, a tristeza. Como respeitar o livre-arbítrio das pessoas e os nossos, sem chantagem, sem brigas, sem raiva nem ira? Como ter maturidade emocional e espiritual sem alimentar sentimentos densos? É que nós temos, né, pela frente o caminho da subida, da escalada evolutiva. Nós vamos encontrar pessoas que vai nos colocar à prova. Então, todas as pessoas que estão em nossas vidas têm um motivo muito importante de estar ali. E aquele que, vamos dizer, ele detecta, né, que está tendo um sentimento de raiva pela pessoa, por ela agir assim ou não agir daquele jeito, sabe? Por ela ter um comportamento que não agrada, tem que cortar ali pela raiz. Por que eu estou sentindo raiva? Porque senão essa raiva vai transformar em coisas piores, no rancor. Aí vai acionar esse mecanismo, sabe, das trevas, dessas energias ruins, que vai se tornar esse sentimento de ira, de revolta, que o ódio vai se instalar aí. Então, não adianta você pensar que o outro tem que ser bom. Você tem que acreditar e apostar em si mesmo. Eu tenho que ser, né, bom, eu tenho que ser melhor. Eu vou ser melhor. Porque aí o outro não vai conseguir te atingir. Quando nós pensamos assim, essas pessoas ou melhoram ou vão embora de nossas vidas. Quando nós pensamos em jogar o quê? A energia boa, sentimentos nobres para aquela pessoa. E não adianta discutir. Quando a pessoa está nervosa, está descontrolada, está irada, não adianta você chegar e querer detê-la ou então querer, sabe, expor uma situação para que ela reflita. Não, não adianta. É melhor você ir lá no seu cantinho e vibrar por ela, porque vai atingir muito mais do que se você for trocar ideias com ela. Entendeu? Porque é descontrole total. Além dela ali, não é? Como nós falamos, a interferência obsessiva de espíritos doentes. Então ela fica possuída de energias ruins, malévolas, sabe? Que vai ir às últimas consequências. Até esse estado de vingança, de sentimento de vingança. Então não vale a pena, tem que pensar em evoluir, tem que pensar que eu quero evoluir, eu quero superar.
E aqueles que estão envolvidos nessa ira, que estão no seu caminho, passe, vá, dá sua mensagem. Se for para continuar na sua vida, com toda certeza, ele vai melhorar, ela vai melhorar, entendeu? Mas não tente colocar uma divisão aqui, porque isso não vai dar certo. E nem queira ser o dono da razão, não queira ser o ser bom na frente de alguém que está irado, que você vai perder. Sim, irmão. Então, a ira torna a pessoa furiosa e descontrolada. Não é assim que acontece? As pessoas, a maior parte das pessoas que cometeram crimes, né, bárbaros, aí sim, vamos dizer assim, hoje está muito em evidência a questão do feminicídio, não é? O que leva o homem a matar a esposa, muitas vezes mata até a esposa, a ex-esposa, os filhos. Um homem, sabe, possuído dessa energia da ira. Olha a força incontrolável que tem um ser deste. É horrível. Ele não tem, nem ele mesmo tem controle, ele fica tão alucinado, não é, por essa energia, que vai matar, vai, sabe, violentar, vai fazer tudo para defender aquilo que ele acredita, não é? Que é o lado que é certo para ele. Sim. Pergunta de Isabela. A ira pode ser um sentimento bom de alguma forma? Nunca, nunca será um sentimento bom. É devastador, é destruidor. Nunca. É um dos sentimentos mata, que mais mata no mundo, né? As pessoas, até nesses, como chama aí, esses eventos, né, de lutas, o que eles fazem antes da luta? Dias, essas lutas que acontecem aí, essas coisas horríveis, né, de pessoas lutando, batendo uma na outra. Então, antes, né, os dias que antecedem o evento da luta, a própria, vamos dizer assim, as equipes, né, que cuida disso e o movimento de apostas, né, faz com que os dois fiquem provocando um ao outro. E que tipo de sentimento vai estar ali? Tanto na torcida quanto nos dois que vão subir no ringue. É de pura ira, é um sentimento que vai, né, se destruir, vai matar, é para matar, se possível matar. Não pode não ter nada contra aquela pessoa, mas de repente, não é, ele criou, formou um adversário, né, que move o mundo de vocês, dinheiro, né, e fama, e as pessoas se colocam, né, se presta a esse brutal, né, esporte, que não tem nada de esporte, mas a gente não pode fazer muita coisa, não é? O homem tem que aprender pela dor. É horrível. Então as pessoas já apostam naquela provocação antes. Até mesmo nas torcidas de futebol que nós vemos aí, de times de futebol, o que acontece? A própria mídia, ela enfatiza essa questão da rivalidade, do ódio entre as torcidas, entre as equipes, para que o jogo se torne tão interessante. Mas isso tudo está alimentando o quê? A ira. A ira. Aí quando chega dentro do campo, quer que tenha uma partida de futebol tranquila, que todo mundo se respeite, que ninguém venha com violência.
Se a energia que está ali dentro daquela arena enorme, com milhares de pessoas assistindo, torcendo, vibrando por essa energia, que é a energia, né, de destruir o inimigo, o adversário. Então é terrível. É uma, vamos dizer assim, é uma coisa muito primitiva ainda em termos de evolução, em se comparando a outros, né, outros mundos mais elevados. Sim, irmão. Ninguém aí, ninguém quer falar comigo hoje? Então, a pessoa irada, ela reprime a contrariedade formal. Ela não aceita ser contrariada em nada. Ou você está do lado dela, concorda com ela, não é? Ou então está fora. Ela não aceita nenhum tipo de contrariedade. Se ela se sentir contrariada, né, perde o controle das emoções imediatamente. Ela estava indo bem ali, olha, está ali horas, dias, mas quando qualquer contrariedade que vai tirar, não é? Vai tirar ela, vamos dizer assim, a razão dela, vai tentar, né, tirar algo dela, assim, em termos de pessoa mesmo, ela perde o controle das emoções e vai às últimas consequências, deixando de lado os requisitos do respeito ao próximo. Ela perde o respeito com o outro, é onde vem a violência, principalmente dentro dos lares. Se contraria com alguma coisa que vá de encontro o jeito dele pensar, dela pensar, né? Deixa de lado os requisitos de respeito ao próximo, já vai logo para a violência. Sim, irmão. Pergunta de Zélia. Um ser irado fica tão transtornado que vê o bem como o mal. E para quem convive, como contornar? O ser irado, ele não vê o bem como o mal, não é? Ele não é que ele vê o bem como o mal. Porque as pessoas também, é, para ela, quem está caminhando com ela, ou está com ela ou não está. Entendeu? Então, quem está caminhando, muitas vezes não tem aquela intenção de falar nada, sabe, de provocar, mas já provoca por si mesmo. Muitas pessoas provocam até por um sorriso. Quantas pessoas são mortas por aí porque passou e sorriu para alguém, olhou para alguém, outro vai e mata. Então essa não tem não tem explicação, né? Como é que a pessoa é capaz de perder o equilíbrio, né? Tão de repente, é assim, como falamos aqui, é como você pegar uma faísca e jogar em algo, em um combustível né, de alta explosão. E aí? Sim, irmão. Oi? Não é triste a pessoa é, ser temida e até mesmo ser detestada? Porque as pessoas assim, elas ficam sozinhas. Elas acabam ficando sozinhas. Porque as pessoas não querem conviver com a pessoa, não é que tá, vamos dizer, toda hora tem esses repentes, tem esses surtos, e elas vão embora. E aí ela vai ficando sozinha. Primitiva, né? Um pouco primitiva, mas essa ira é algo a mais, não chega a ser primitiva, né? Pior, né? É, porque a raiva Mais, né? é tudo que você vai deixando, né, e que vai a ocasionar, que nós falamos ali, no ódio. O ódio já é o ápice de tudo isso, sabe? Que essas energias ruins vão se somando e aí aglomera que se torna o ódio. Você tem ódio pela pessoa. Os animais precisam da raiva ainda, né? E essa ira? É, Isso. a raiva, vamos dizer assim, é a parte dos instintos, A ira não não tem é? nada a ver
É como uma defesa mesmo, né? Mas que é o caminho para essa ira, né, se tornar uma coisa mais violenta, que é a ira. Entendeu? A pessoa pode ficar com raiva e não cometer um ato, um delito, e depois respirar, passar e, sabe, tentar aquietar ali aquele sentimento, mas a coisa vai crescendo, raiva, rancor, e daí a pouco ódio. Alguém aí? Pergunta de Isabela. Qual é a responsabilidade de uma pessoa que age com ira e acaba produzindo graves consequências? Esta pessoa é a única responsável ou quem provoca também é? É importante entender que você não cresce sem as provocações. Todos os lados você vai receber provocações. Observe seu dia a dia para ver se não é isso. Tá? Você está sendo provocado o tempo todo, porque senão você não cresce. Como é que você vai aprender? Se tudo for a sua maneira. Então essas pessoas que estão afloradas com esses sentimentos, né? Elas só que a provocação é como se fosse, como se fala assim, estupim curto, né? Qualquer provocação ela já entra naquele sentimento de ira e já parte para cima, sabe? Seja por palavras, por agressão mesmo, até agressão física. São coisas, energias destruidoras que é assim, de repente, explosivas. Como é que ela falou mesmo aí o restante? Bom, já que nós somos provocados, as pessoas vão te provocar, mas as pessoas normalmente não é que elas queiram nos provocar conscientemente, mas que nós já estamos com um sentimento tão, sabe, depreciado, cheio de raiva, de rancor, alimentando essas energias da ira. Qualquer coisa, até a respiração do outro, nos leva ao descontrole. Agora, aquele que provoca um irado, por exemplo, falando, você não, é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, lógico, ele também tem um comprometimento, mas não precisa muito disto, né, para que a pessoa chegue a essa explosão de ira. Mas aquele que provoca também tem a sua participação, que não tem nada, não justifica o ato do outro, mas ela também está comprometida, né, em reparação dessas provocações. Ela tem que ressarcir a própria consciência um dia. Porque não temos o direito de sair por aí provocando as pessoas, né? Mas não tem nada a ver. O outro vai reagir? Vai. A maneira que ele vai reagir, problema dele, a responsabilidade dele. Então, aquele que provoca também, não em relação a esse ato da ira do outro, mas porque provocou propositalmente, ele também vai ter que ressarcir a própria consciência. Sim. Pergunta de Edneia. Irmão, as pessoas que dizem não levar desaforo para casa, automaticamente é uma pessoa irada? Isso é uma demonstração dessa energia da ira, né? Que a ira ela faz você resolver na hora as coisas, ele não deixa para depois. Ele não pensa, ele não vê as consequências. Qualquer provocação ele já quer, sabe, chegar ao ápice de toda ação brutal, seja por palavras ou até por agressão física e até a questão nós falamos aí, né, de se tornar um assassino. Entendeu? Respondemos a pergunta dela? Sim. Pergunta de Francisco. Acredito que o autoconhecimento é um importante instrumento para combater a ira. No entanto, vivemos em um sistema que os mais velhos não orientam os mais jovens nesse sentido. O senhor concorda?
Porque a evolução do ser humano, ela vem aos seus passos, né? Vamos dizer, paulatinamente acontecendo. Então, seus pais, seus avós, seus bisavós, não é? Muitas vezes foi você lá em outras encarnações, mas vem evoluindo, trabalhando, superando essas energias. A ira, ela acompanha a humanidade desde milênios, né, como a gente falou aí, não é? É um sentimento, vamos dizer assim, mais animalesco, somando a energia da raiva, né? Já saindo lá do animal, porque a ira já é um processo mais racional. E a raiva, ela pertence também ao mundo irracional. É como uma defesa, não é? Do animal. E como é que ele falou aí? Portanto, vivemos em um sistema que os mais velhos não orientam os mais jovens. Então, os mais velhos não tem muita coisa como orientar. Porque eles já foram violentados, tiveram uma criação, sabe, cheia de pancadaria, de repressão. Eles não têm muita condição de estar orientando os mais jovens, não é? Que estão vindo aí. Mas, com toda certeza, né, as experiências daqueles que viveram, que superaram, as experiências daqueles que passaram por dificuldades, mas não se permitiram essas energias, são importantíssimas. Mas é muito difícil, né, casar essas duas coisas. Porque até pouco tempo a escravidão mandava no mundo. E era violência pura. Então essa energia da ira era muito comum, né? Os escravos se tornavam pessoas altamente possuídos dessa energia que dava força a eles, né? Então é uma energia violenta. E aqueles também que produziam o efeito dessas maldades, quando para bater, vamos dizer assim, controlar toda aquela porção de gente escravizadas, usava dessa ira, sabe? Usava dessa energia. Então não tem como você buscar muito de lá de trás para dar bons exemplos, né? Porque os filhos eram tudo criado à pancadaria. O pai ficava com raiva, a ira, essa energia da ira, e aí espancava e pensava que educação era espancamento. Era o sistema, mas hoje estamos falando de evolução. Hoje é hoje, não é ontem mais.